Você já sentiu que precisava ajustar cada peça do seu ser para caber em um molde que não era seu? Que para ser aceita, para simplesmente existir em harmonia com o mundo ao redor, era preciso criar uma versão de si mesma que parecesse mais comum, mais previsível, mais fácil de entender? Se essa sensação ressoa em você, saiba que não está sozinha. Milhões de mulheres, e de maneira muito particular mulheres autistas, vivem essa dança intrincada de adaptação e ocultação todos os dias. É como se desde cedo um manual invisível fosse entregue, detalhando cada gesto, cada expressão, cada silêncio que se espera de nós. E inconscientemente ou não, aprendemos a segui-lo à risca. Essa necessidade de se encaixar, de disfarçar nossas particularidades para evitar olhares de estranhamento, julgamentos ou simplesmente a incompreensão, tem um nome: masking, ou mascaramento. É a performance constante de parecer normal, de suprimir impulsos que podem ser interpretados como inadequados, de mascarar interesses intensos que fogem do senso comum, de forçar o contato visual mesmo quando ele causa desconforto insuportável e de engolir a própria necessidade de rotina e previsibilidade para se adaptar a um caos imprevisível. É um esforço hercúleo, uma energia gasta em manter uma fachada que, embora possa parecer protetora a curto prazo, cobra um preço altíssimo em nosso bem-estar emocional e mental. Imagine carregar o peso de um disfarce o dia todo, todos os dias. É exaustivo. Esse mascaramento não é uma escolha consciente de enganar o mundo, mas sim uma estratégia de sobrevivência, um mecanismo aprendido para navegar num ambiente que muitas vezes não foi construído pensando em nossas diferenças. Para nós, neurodivergentes, o mundo social pode ser um labirinto complexo, cheio de regras não ditas e expectativas implícitas que parecem operar numa linguagem que não dominamos completamente. Então aprendemos a imitar, a observar e a replicar comportamentos que parecem ser a chave para a aceitação. Essa adaptação pode começar cedo, talvez na infância, quando percebemos que certas reações ou interesses nos colocam à margem. Com o tempo, o masking se torna tão intrínseco à nossa experiência que muitas vezes nem nos damos conta de que estamos fazendo isso. É como respirar, só que para parecer que estamos respirando como todo mundo. Essa performance contínua, no entanto, não apenas drena a nossa energia vital, mas também alimenta a ansiedade, o medo de ser descoberta e o sentimento de inadequação. Cria uma dissonância interna entre quem somos por dentro e quem apresentamos ao mundo. E o que acontece quando essa dissonância se torna insuportável? O que acontece quando o peso da máscara começa a nos esmagar, impedindo que encontremos nosso verdadeiro eu e construamos conexões autênticas? É exatamente essa jornada, a jornada do alto custo emocional do masking e o corajoso caminho do desmascaramento que quero explorar aqui, junto com você. Vamos discutir as camadas de adaptação e entender como essa necessidade constante de aceitação afeta a nossa saúde mental e o nosso senso de identidade. Quero falar com você aquele instante em que a exaustão se torna tão grande que a necessidade de autenticidade grita mais alto que o medo. Então, a partir daí, podemos explorar os pequenos, mas significativos passos que nos levam de volta a nós mesmas, à redescoberta da nossa essência e perceber que nossas neurodivergências não são falhas a serem corrigidas, mas sim uma parte intrínseca e valiosa de quem nós somos. Este é um convite para olharmos para dentro, com gentileza e coragem, e começarmos a despir as camadas que não nos servem mais, revelando a beleza única que sempre esteve ali. A exaustão que sentimos, muitas vezes sem conseguir nomear, é um dos primeiros sinais de que o peso dessa performance constante se tornou insustentável. É a sensação de estar sempre no limite, de sentir que a bateria interna esgota em um ritmo alarmante, mesmo sem ter realizado grandes esforços físicos. Isso acontece porque o mascaramento exige um nível de vigilância e controle sobre cada aspecto do nosso comportamento que é, francamente, esgotante. Pense em todas as vezes que você teve que se forçar a sorrir quando não sentia vontade, a manter o contato visual, mesmo quando ele causava dor ou desconforto, a suprimir a necessidade de se afastar de um estímulo sensorial avassalador,
ou de disfarçar um interesse intenso que poderia ser visto como peculiar. Cada uma dessas ações é um pequeno ato de energia mental e emocional que, somado ao longo do dia, se transforma em uma carga pesada. Essa luta constante para se conformar às expectativas sociais, para parecer normal, é uma batalha interna que consome recursos preciosos. É como tentar equilibrar uma pilha de pratos num barco em movimento. A atenção precisa estar constantemente focada em manter tudo no lugar, com medo de que um movimento em falso derrube tudo. Essa vigilância constante pode levar a um estado de hipervigilância, onde estamos sempre atentas aos sinais de que estamos falhando no nosso desempenho social, o que, por sua vez, aumenta a ansiedade e o medo de sermos julgadas ou rejeitadas. Além do esgotamento energético, o mascaramento tem um impacto profundo em nossa saúde mental. A dissonância entre a nossa verdadeira identidade e a persona que apresentamos ao mundo pode criar um sentimento persistente de não ser autêntica, de estar sempre representando um papel. Isso pode minar a autoestima e o senso de identidade. Quem sou eu realmente quando tiro a máscara? Essa pergunta pode ser assustadora, pois a linha entre o eu autêntico e o eu mascarado pode se tornar turva com o tempo. A ansiedade é uma companheira frequente para quem pratica masking, pois o medo de ser descoberta, de que alguém perceba as falhas na performance é constante. Essa ansiedade pode se manifestar de diversas formas, desde preocupação excessiva e inquietação até ataques de pânico. Além disso, o mascaramento pode levar ao isolamento social. Embora muitas vezes seja uma tentativa de se conectar, o medo de não ser compreendida ou aceita pode nos retrair, evitando situações sociais por receio de que nossa verdade venha à tona. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais nos mascaramos para sermos aceitas, mais nos distanciamos de nós mesmas e mais difícil se torna criar conexões genuínas. Essa desconexão interna e externa pode contribuir para sentimentos de solidão e depressão. O custo emocional do mascaramento é, portanto, multifacetado e profundo. Ele afeta não apenas como nos sentimos no dia a dia, mas também quem acreditamos ser e como nos relacionamos com o mundo. É um sacrifício silencioso que muitas mulheres neurodivergentes fazem para navegar num mundo que não foi desenvolvido pensando em nossas diferenças. No entanto, é crucial entender que esse esforço, embora compreensível, não é sustentável a longo prazo e tem um preço muito alto para o nosso bem-estar emocional e mental. Reconhecer esses custos é o primeiro passo para começar a buscar um caminho diferente, um caminho onde possamos, gradualmente, nos permitir ser quem realmente somos, sem a necessidade de uma fachada. É um convite para olhar para essa exaustão, para essa ansiedade, para essa sensação de não pertencimento e entender que elas são sinais de um esforço hercúleo que estamos fazendo e que talvez seja a hora de encontrar uma maneira mais leve e autêntica de existir. O que acontece quando essa consciência começa a se instalar? Qual é o gatilho que nos faz desejar uma mudança, mesmo que pareça assustador? O momento de clareza, aquele instante em que a exaustão se torna tão palpável que o desejo de autenticidade grita mais alto que o medo, é um ponto de virada fundamental na jornada de desmascaramento. Não é um evento dramático e subreptino, mas muitas vezes uma realização gradual, um acúmulo de pequenas percepções que culminam em uma compreensão mais profunda. Pode ser um dia em que a máscara parece simplesmente pesada demais para ser carregada, onde um pequeno deslize na performance revela uma verdade interna que se recusa a ser contida. Ou talvez seja a observação de outras pessoas que parecem viver com mais liberdade e autenticidade, despertando em nós a pergunta: por que eu não posso ser assim? Essa clareza pode vir após um período de intensa sobrecarga, um burnout que nos força a reavaliar nossas estratégias de sobrevivência. De repente, percebemos que o esforço contínuo para se encaixar está nos custando mais do que nos beneficia, que a energia gasta em manter a fachada poderia ser redirecionada para algo mais gratificante, mais alinhado com quem realmente somos. É um momento de coragem, onde a necessidade de autopreservação se torna mais forte do que o medo do julgamento alheio. Ao chegar a esse ponto, o próximo passo é começar a despir essas camadas de adaptação. Mas como fazer isso de forma segura e gentil? O desmascaramento não significa, em forma alguma, se tornar imprudente ou desconsiderar as realidades sociais.
Pelo contrário, é um processo de aprender a navegar no mundo de uma maneira que honre nossa neurodivergência em vez de tentar suprimi-la. Trata-se de identificar quais aspectos do masking são realmente necessários para nossa segurança e bem-estar e quais são apenas crenças internalizadas ou hábitos adquiridos. Começa com a autoconsciência. Observar nossos próprios padrões, nossos gatilhos, nossas reações automáticas. O que eu faço que é puramente para me adaptar? Em que situações eu sinto mais a necessidade de me mascarar? Quais são os medos por trás desses comportamentos? Essas perguntas nos convidam a um diálogo interno honesto e sem julgamentos. É um convite para sermos nossas próprias detetives, investigando os mecanismos que usamos para sobreviver e percebendo quais deles já não nos servem mais. A partir dessa autoconsciência, podemos começar a experimentar pequenos atos de autenticidade. Isso pode parecer simples, mas para quem passou anos mascarando, pode ser um ato revolucionário. Talvez seja permitir-se fazer uma pausa quando o ambiente se torna muito estimulante, mesmo que isso signifique sair de uma conversa. Ou talvez seja expressar uma necessidade de forma clara e direta, em vez de esperar que os outros adivinhem. Pode ser compartilhar um interesse intenso, mesmo que pareça incomum, com alguém de confiança. São passos pequenos, quase imperceptíveis para o mundo exterior, mas imensamente significativos em nosso interior. Cada vez que nos permitimos ser um pouco mais autênticas, estamos reforçando a ideia de que somos dignas de aceitação exatamente como somos. Estamos construindo uma nova base de autoconfiança, uma que não depende da aprovação externa ou da conformidade com normas sociais rígidas. É um processo de reapropriação de nós mesmas, de reconexão com a nossa essência mais profunda. É importante lembrar que o desmascaramento é uma jornada, não um destino. Haverá dias em que a máscara parecerá mais fácil de usar, e tudo bem. O progresso não é linear, e cada passo, por menor que seja, é valioso. O objetivo não é eliminar completamente o masking, mas sim reduzir o esforço desnecessário, a performance exaustiva, e encontrar um equilíbrio que nos permita viver de forma mais plena e autêntica. É sobre recuperar a energia que gastamos em disfarces e usá-la para florescer, para construir uma vida que ressoe com a nossa verdade interior. A redescoberta de quem somos, livre das pressões de adaptação, é um dos presentes mais preciosos que podemos nos dar. E nesse caminho, o apoio de uma comunidade que entende e valida nossas experiências é um farol de esperança. O poder transformador de comunidades que validam e acolhem não pode ser subestimado na jornada de desmascaramento. Encontrar outras mulheres, especialmente outras mulheres neurodivergentes e autistas, que compartilham experiências semelhantes, pode ser como encontrar um oásis em um deserto. Nesses espaços seguros, a performance se torna desnecessária. Não há necessidade de mascarar traços autistas, de fingir interesse em tópicos que não nos cativam ou de suprimir nossas necessidades sensoriais. Em vez disso, há um reconhecimento mútuo, uma compreensão tácita das lutas e alegrias que acompanham a neurodivergência. É nesses ambientes que podemos começar a despir as camadas que nos oprimem, sabendo que seremos vistas, ouvidas e aceitas por quem realmente somos. A validação que recebemos nesses espaços é um antídoto poderoso para a internalização de mensagens negativas sobre nossa neurodivergência. Mensagens que muitas vezes nos levaram ao masking em primeiro lugar. Quando compartilhamos nossas experiências de masking, os medos que os cercam e os momentos de clareza que nos impulsionam a mudar, encontramos não apenas empatia, mas também um eco de nossas próprias vivências. Essa ressonância cria um senso profundo de pertencimento, diminuindo a solidão que muitas vezes sentimos no mundo neurotípico. Nesses espaços seguros, podemos aprender com as experiências de outras, descobrindo novas estratégias para lidar com desafios e celebrando juntas as pequenas vitórias do desmascaramento. É um espaço onde podemos experimentar com a autenticidade sem um medo constante de julgamento. Podemos falar sobre nossos interesses específicos, nossas sensibilidades sensoriais, nossas formas únicas de processar informações e nossas necessidades de rotina,
sabendo que seremos compreendidas e, mais importante, validadas. Essa validação externa é crucial para reconstruir a autoestima e o senso de identidade que podem ter sido abalados pela pressão do masking. Além disso, essas comunidades nos oferecem modelos de comportamento autêntico. Ver outras mulheres neurodivergentes prosperando e vivendo vidas plenas enquanto abraçam suas identidades únicas nos inspira e nos mostra que é possível. Elas nos mostram que nossas diferenças não são falhas, mas sim características que nos tornam especiais e valiosas. Ao testemunhar o desmascaramento bem-sucedido de outras, ganhamos a coragem e a confiança para dar os nossos próprios passos em direção à autenticidade. A força coletiva dessas comunidades é imensa. Juntas, podemos desafiar as normas sociais que perpetuam o masking, educar aqueles que nos rodeiam e advogar por um mundo mais inclusivo e compreensivo para a neurodiversidade. É um espaço onde a aceitação não é algo a ser conquistado, mas sim um direito inato. Portanto, ao buscarmos e nos conectarmos com essas comunidades, estamos não apenas fortalecendo a nós mesmas, mas também contribuindo para um movimento maior de aceitação e celebração da neurodiversidade. Estamos criando um tecido de apoio onde o desmascaramento se torna um caminho de empoderamento e não de vulnerabilidade isolada. É nesses espaços que encontramos a força para abraçar nossa autenticidade, sabendo que não estamos sozinhas nessa jornada e que nossa verdadeira essência é algo a ser celebrado, não escondido. A redescoberta de nós mesmas se torna um ato de coragem comunitária, um testemunho do poder da conexão humana e da aceitação incondicional. Abraçar a autenticidade é um ato de profunda coragem e amor próprio. É um retorno a nós mesmas, um despir das camadas de adaptação que, embora possam ter servido um propósito no passado, agora nos impedem de florescer. Ao permitirmos que a nossa verdadeira essência brilhe, não só recuperamos a energia vital que antes era gasta em performances, mas também abrimos as portas para relacionamentos mais genuínos e significativos. Quando nos apresentamos como realmente somos, atraímos pessoas que nos aceitam e nos valorizam por quem somos, em vez de quem fingimos ser. Isso cria uma base sólida para conexões mais profundas, baseadas na honestidade, na transparência e no respeito mútuo. A energia que antes era canalizada para manter uma fachada, agora pode ser direcionada para cultivar esses relacionamentos, para nutrir amizades e parcerias que nos enriquecem e nos apoiam na nossa jornada. O processo de desmascaramento nos reconecta com a nossa própria força interior. Ao desafiarmos as pressões sociais e optarmos pela autenticidade, descobrimos uma resiliência que talvez nem soubéssemos possuir. Cada ato de desmascaramento, por menor que seja, é uma afirmação do nosso valor intrínseco e um passo em direção à autoaceitação. Essa aceitação, por sua vez, alimenta a autoconfiança e a capacidade de lidar com os desafios da vida de uma maneira mais equilibrada e compassiva. Percebemos que nossa neurodivergência não é uma falha a ser corrigida, mas sim uma parte integral da nossa identidade, que traz consigo perspectivas únicas, talentos e formas de interagir com o mundo que são valiosas. Ao abraçar essa verdade, começamos a nos ver não como defeituosas, mas como completas e capazes. Essa mudança de perspectiva é transformadora, permitindo-nos navegar pela vida com mais confiança e propósito. Além disso, ao abraçarmos nossa autenticidade, contribuímos para a construção de um futuro mais inclusivo e compreensivo para a neurodiversidade. Cada mulher que tem a coragem de se desmascarar, de viver abertamente sua neurodivergência, abre caminho para as próximas gerações. Ela demonstra que é possível ser diferente e ainda assim ser amada, aceita e bem-sucedida. Ela desafia os estereótipos e as concepções limitadas sobre como as pessoas devem ser, expandindo a compreensão da sociedade sobre a vasta gama de experiências humanas. Ao compartilharmos nossas histórias e nossas verdades, educamos aqueles ao nosso redor, promovendo a empatia e a aceitação. Estamos efetivamente reescrevendo as regras, criando um mundo onde a neurodiversidade é celebrada e não apenas tolerada. O caminho para a autenticidade pode ser desafiador, e é importante abordar essa jornada com autocompaixão e paciência. Haverá momentos de recaída, de sentir a necessidade de voltar ao familiar conforto do masking.
Nesses momentos, é fundamental lembrar que o progresso não é linear e que cada passo, mesmo que pareça um retrocesso, faz parte do processo. Celebre as pequenas vitórias, reconheça o esforço que você está fazendo e seja gentil consigo mesma. Lembre-se de que você está desfazendo anos de condicionamento e aprendizado social, e isso leva tempo e prática. A força que você descobre em si mesma, a resiliência que você desenvolve ao longo do caminho, são testemunhos da sua capacidade de crescer e florescer. Ao final, o que buscamos é um estado de ser onde não precisamos mais usar uma máscara para nos encaixarmos. Buscamos um mundo onde a nossa autenticidade não só seja aceita, mas também valorizada. E essa mudança começa dentro de nós, com o ato corajoso de nos permitirmos ser quem realmente somos. É um convite para honrar nossa neurodivergência, para abraçar nossa essência única e para viver uma vida mais plena, mais feliz e mais autêntica. O poder transformador está nas nossas mãos, na coragem de sermos verdadeiras com nós mesmas, e ao fazê-lo, inspirarmos um futuro mais inclusivo para todos. Lembre-se, sua essência é o seu superpoder. Abrace-a! A jornada de desmascaramento, uma vez iniciada, frequentemente nos leva a um território desconhecido, a gestão da energia neurodivergente. Se antes o foco era disfarçar, agora a prioridade é conservar e otimizar os recursos internos. Isso envolve uma compreensão mais profunda dos nossos próprios ritmos e necessidades, aprendendo a reconhecer os primeiros sinais de sobrecarga e a implementar estratégias proativas de autocuidado. Por exemplo, em vez de esperar o esgotamento total para então buscar descanso, o desmascaramento nos encoraja a incorporar pausas regulares e intencionais ao longo do dia, mesmo quando nos sentimos bem. Isso pode significar agendar momentos para atividades que nos recarregam, seja ouvir música, passar tempo na natureza ou simplesmente se isolar em um ambiente sensorialmente neutro antes que a necessidade se torne uma emergência. Essa abordagem preventiva é fundamental, pois nos permite manter um nível de funcionamento mais estável e sustentável, evitando os picos e vales extremos de exaustão que frequentemente acompanham o masking prolongado. Além disso, o desmascaramento nos convida a reavaliar nosso relacionamento com o estresse e a ansiedade. Se antes a ansiedade era um subproduto constante da performance, agora podemos começar a vê-la como um sinal de alerta, um indicador de que nossas necessidades não estão sendo atendidas. Isso nos permite desenvolver uma linguagem interna mais sofisticada para entender nossos estados emocionais. Em vez de simplesmente sentir ansiedade e reagir com mais masking ou evitação, podemos nos perguntar: o que está causando essa ansiedade? Que necessidade subjacente não está sendo atendida neste momento? Essa introspecção direcionada nos capacita a abordar as raízes do estresse, em vez de apenas gerenciar os sintomas superficiais. Outro aspecto crucial é a redefinição do que significa produtividade e sucesso. Para muitas mulheres neurodivergentes, o modelo neurotípico de produtividade, focado em longas horas de trabalho contínuo, networking social intenso e uma constante demonstração de engajamento, é insustentável e contraprodutivo. O desmascaramento nos encoraja a abraçar um modelo de produtividade que se alinha com nossa neurobiologia. Isso pode significar trabalhar em blocos de tempo menores e mais focados, intercalados com períodos de descanso e recuperação. Pode envolver a busca por ambientes de trabalho que ofereçam maior flexibilidade sensorial e previsibilidade, ou a comunicação de nossas necessidades específicas, como a preferência por e-mail em vez de chamadas telefônicas inesperadas. Ao realinhar nossas expectativas de sucesso com nossas capacidades e necessidades reais, podemos construir uma vida profissional e pessoal que seja gratificante e sustentável, sem a necessidade de sacrificar nosso bem-estar em nome de um ideal externo. O desmascaramento também impulsiona uma maior autocompaixão. É natural sentir tristeza ou até mesmo raiva pelas oportunidades perdidas ou pelas dificuldades enfrentadas. No entanto, ao invés de nos punirmos por essas experiências, o desmascaramento nos convida a abordar essas emoções com gentileza e compreensão.
Tratar a nós mesmas com a mesma bondade e paciência que ofereceríamos a uma amiga passando por dificuldades semelhantes. Isso pode envolver práticas como a meditação de atenção plena, a escrita terapêutica ou simplesmente o autodiálogo positivo, reforçando a ideia de que somos dignas de amor e aceitação. Essa autocompaixão é o alicerce sobre o qual construímos uma relação mais saudável e amorosa conosco mesmas. Essa transição de masking para a autenticidade nos desafia a confrontar crenças enraizadas sobre nossas próprias capacidades e limitações. Muitas vezes internalizamos a ideia de que nossas neurodivergências são inerentemente problemáticas ou que exigem um esforço constante para serem controladas. O desmascaramento gradualmente desmantela essas crenças limitantes e ajuda a reconfigurar nossa autoimagem, nos ensinando que nossas particularidades podem ser pontos fortes e não barreiras intransponíveis. Essa reestruturação cognitiva é fundamental para um bem-estar duradouro, substituindo a autocrítica pela autoaceitação. À medida que nos aproximamos do desfecho dessa jornada de autodescoberta, torna-se palpável a convergência das diversas correntes que exploramos. O peso da performance, antes um bardo invisível, começa a dissipar à medida que compreendemos a complexidade intrínseca por trás da necessidade de adaptação. As reflexões sobre a origem desses padrões e o custo energético e emocional associado à manutenção de uma fachada revelam um panorama mais claro do que significa navegar o mundo sob a condição de neurodivergente. Essa compreensão mais profunda não é mero acúmulo de informações, funciona como um farol, iluminando um caminho que antes parecia obscurecido pela incerteza e pela exaustão. Neste ponto de nossa exploração, percebemos que a simples identificação dos mecanismos de defesa não é suficiente. É a internalização dessa consciência que catalisa a transformação. As ferramentas e as estratégias que discutimos não são apenas recursos a serem aplicados de forma mecânica, mas sim convites para uma reorientação fundamental de nossa relação conosco mesmas e com o mundo. Essa reorientação é sutil, porém profunda, moldando a forma como interpretamos nossos desafios e como respondemos às demandas do cotidiano. Com o tempo, a exaustão que parecia um destino inevitável pode começar a dar lugar a uma gestão mais consciente da nossa energia. A imagem que emerge dessa conversa é clara. A autenticidade não é um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo de desprendimento e redescoberta. Cada passo em direção à expressão genuína, cada momento em que nos permitimos ser vistas em nossa totalidade, fortalece a estrutura de quem realmente somos. Essa jornada, embora pessoal, ressoa com uma verdade universal sobre a necessidade humana de pertencimento e aceitação, não como um reflexo de conformidade, mas como um reconhecimento da singularidade que cada um de nós carrega. A força encontrada neste processo não é apenas individual, mas sim se amplifica na conexão com outros que trilham caminhos semelhantes, criando um ecossistema de apoio que valida e nutre o florescimento de cada indivíduo. Refletindo sobre essa jornada até aqui, a paisagem que se descortina à nossa frente é de esperança e de um potencial imenso para uma existência mais plena e significativa. O caminho que trilhamos juntas, desde o reconhecimento da máscara que tantas de nós usamos, até a coragem de começar a despojá-la, revela uma verdade profunda sobre a resiliência e a beleza intrínseca da neurodivergência. A exaustão que sentíamos não era um reflexo de fraqueza, mas sim o testemunho silencioso de um esforço hercúleo para nos moldarmos a um mundo que muitas vezes não reconhecia ou validava nossa essência. O masking, essa dança sutil e exaustiva de adaptação, foi para muitas uma estratégia de sobrevivência, um escudo contra a incompreensão e o julgamento. No entanto, ao longo dessa jornada, desvendamos o alto custo dessa fachada, a drenagem da energia vital, a semente da ansiedade e o distanciamento de nosso verdadeiro eu. Perceber esses efeitos não é um convite à culpa, mas sim um chamado à gentileza e à autocompaixão,
um reconhecimento de que merecemos um espaço para sermos autênticas, sem reservas. A transição do masking para desmascaramento é, na essência, uma reapropriação de nós mesmas. Não se trata de rejeitar o mundo, mas de nos apresentarmos a ele de uma forma que honre nossa neurobiologia e nossas necessidades únicas. Este processo, muitas vezes marcado por pequenos atos de coragem, uma pausa estratégica, uma comunicação direta de uma necessidade, uma expressão genuína de um interesse, nos reconecta com a força interior que sempre possuímos. A redescoberta de quem somos, livre das pressões de conformidade, nos permite construir relacionamentos mais profundos e verdadeiros, porque a autenticidade atrai e nutre conexões genuínas. A energia que antes era consumida pela performance, agora se torna um recurso valioso, investido no florescimento de nossas paixões, em nosso bem-estar e na construção de uma vida que ressoa com nossa verdade mais íntima. A sua autenticidade é o seu legado. Nos vemos no próximo vídeo.